expoentes do espiritismo no Brasil. A gente vai falar um pouco sobre Bezerra de Menezes, Ângelo Alvarenga, Batuíra, Caibá Chútil e Lins de Vasconcelos e Viana de Carvalho. Destacaram-se no trabalho de unificação do movimento espírita, deixando-nos exemplos significativos de amor e dedicação à causa espírita. Bom, a gente vai tentar agora falar um pouco sobre Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, nasceu no dia 29 de agosto de 1831, no Riacho do Sangue, no estado do Ceará. Ele foi um grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Após alguns anos de existência, veio Bezerra para o Rio de Janeiro, em 1852, onde passou a atuar como médico devotado e ardoroso político, exercendo ambas as tarefas com a prudência e a sensatez dos espíritos superiores elevados. No dia 16 de agosto de 1886, Bezerra de Menezes, ante um auditório de pessoas da melhor sociedade, proclamava solenemente a sua adesão ao espiritismo. O início de intensos anos de amplas atividades de divulgação da doutrina espírita, pela palavra e pela escrita, inclusive com a publicação de várias obras literárias. Eleito por 2 vezes presidente da FEB. Bezerra de Menezes desencarnou em 11 de abril de 1900, tendo consolidado a sua missão para que a obra de Ismael pudesse ser livremente cultivada no século XX. E essa obra prossegue sempre. Podem as inquietações da terra separar, muitas vezes, os trabalhadores humanos no seu terreno de ação. Mas a sociedade benemérita, no caso a FEB, onde se ergue a flâmula luminosa, Deus, Cristo e caridade permanece no seu porto de paz e de esclarecimento. Ângelo Alvarenga foi um incansável trabalhador em prol da doutrina espírita em seu país de origem, no caso a Espanha. Posteriormente, ele veio para dar sequência ao seu trabalho na Argentina e morou lá um bom tempo. E, por fim, foi fundamental na unificação do movimento espírita no Rio Grande do Sul, quando veio para o Brasil. Agora a gente vai falar de Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Batuíra. Era português de nascimento, filho humilde de camponeses, emigrou para cá para o Brasil com 11 anos, conheceu a doutrina espírita após o falecimento repentino do filho único, de sua segunda esposa, nela encontrando consolo. Tão grande foi a paz que o espiritismo lhes infundiu, que Batuíra imediatamente pôs mãos à obra no desejo ardente de que outros companheiros de labuta terrena tivessem conhecimento daquela abençoada fonte de esperança nova, a doutrina espírita, também chamado de médico dos pobres, assim como Adolfo Bezerra de Menezes. Batuíra criou grupos e centros espíritas em São Paulo, Minas Gerais, Estado do Rio de Janeiro, os quais animava e assistia, realizou conferências sobre diversos temas doutrinários em inúmeras cidades de vários estados. Espalhou gratuitamente prospectos e folhetos de propaganda do espiritismo por ele próprio impresso e distribuiu milhares de livros pelo interior do país. Um dos primeiros empregos de Batuíra no Brasil foi exatamente de entregador de jornal, por isso veio a alcunha de Batuíra, que o nome dele, Batuíra era só um apelido por conta de uma ave que se referia pelas pernas longas que ele tinha, pela agilidade que ele tinha para fazer a entrega dos jornais. Então Batuíra nada mais é que um alcunha, um apelido que foi dado a ele. Nós brasileiros temos esse grande hábito trazer todos para o nosso seio. Então foi apelidado ele de Batuíra, mas o nome dele não é Batuíra. De Souza Chútil foi um dos maiores vultos do espiritismo brasileiro, encarnado em 22 de setembro de 1868 na cidade do Rio de Janeiro. Tornou-se incansável propagador da doutrina espírita. Em 15 de julho de 1905, Caibá Chútil funda o Centro Espírita Amantes da Pobreza, primeiro de toda aquela zona do estado. E em 15 de agosto do mesmo ano, o jornal O Clarim. Não satisfeito, funda ainda, em colaboração com Luiz Carlos de Oliveira Borges, que lhe proporcionou recursos para o Mister, a revista internacional do Espiritismo,
o RIA, né? Esses órgãos continuam circulando e representam exemplos vivos de luta e perseverança. Sua atividade irradiava-se por todo o Estado, por meio da escrita e da palavra, mas, sobretudo, pelo exemplo sendo chamado de pai da pobreza, pelo seu interesse em ajudar os necessitados sociais, né? Foi também autor de vários livros de teor espírita. Arthur Lins de Vasconcelos nasceu no dia 27 de março de 1891, na cidade de Teixeira, Alto Sertão da Paraíba do Norte. Depois de algum tempo no Nordeste, transferiu-se para a cidade de Curitiba, onde passou grande parte de sua existência. Aí iniciou seus estudos superiores, destacando-se, né, por seu brilhantismo. Tinha muitas dúvidas acerca das diferenças sociais e as dificuldades da vida, né, interrogando-se a si mesmo sobre a razão de tantas desigualdades. Suas indagações, porém, somente seriam esclarecidas mais tarde quando, pelas mãos de um amigo dedicado à causa espírita, tomou conhecimento do espiritismo. Grande empreendedor, dedicou-se ao comércio madeireiro, né, enriquecendo-se e tornando um homem milionário. Passou a devotar-se inteiramente ao espiritismo, a este oferecendo tudo o que lhe era possível. Sua cooperação humanitária junto aos companheiros espíritas de vários estados foi multiforme nos movimentos educativos da criança, no socorro às instituições de amparo à velhice e à infância, né, abandonada, no empenho para a criação de lares infantis, sanatórios, hospitais, ginásios, creches, institutos de ensino, etc. Tudo em benefício do indivíduo e da coletividade. Um trabalho contínuo que durou até os seus últimos dias de vida terrena. A maior glória de Lins, escreveu um de seus biógrafos, é não ter sido corrompido pelo fascínio do ouro. Viana de Carvalho nasceu na cidade de Cor, Ceará, a 10 de dezembro de 1874. Por volta de 18 anos, tomou conhecimento da doutrina espírita, mas sua atividade propagandista espírita só se intensifica quando vai para o Rio de Janeiro, em 1895, no exercício da carreira militar, e liga-se ao Centro de União Espírita de Propaganda no Brasil, que funcionava em terras cariocas, né? Foi o major Dr. Manuel Viana de Carvalho, um dos maiores tribunos espíritas do Brasil, destacando-se pela sua eloquência, erudição e destemor, né, na pregação do espiritismo. Seu verbo, inspirado por meio de uma dicção impecável, de timbre sonoro e harmonioso, assume às vezes tonalidades impressionantes, assemelhando-se aos lábios em tropos de empolgante beleza. Foi, na verdade, um mágico da palavra esteta, do sentimento e do criador de sensibilidade, arrebanhando prosélitos e simpatizantes em sua, né, peregrinação triunfante pelo Brasil afora. Incentivou a criação em todas as sociedades espíritas de escolas de moral cristã destinadas às crianças, declarando que esse problema não deveria ser descurado. Querido e respeitado em todos os meios espíritas, desde o mais obscuro ao mais culto, Viana procurou promover, né, unificação dos centros espíritas. Então, pode-se dizer que Bezerra de Menezes, Ângelo Aguarotes, Batuíra, Caribá Chútil, Lins de Vasconcelos, Viana de Carvalho, todos eles incansáveis trabalhadores, são, de certo, luzes imperecíveis que aclararam os caminhos para o congraçamento da família espírita em torno do ideal da unificação. E continuam eles desbravando as terras dos corações agora no mundo espiritual, inspirando-nos e fortalecendo-nos no cumprimento do dever, enquanto espíritas que somos. Que o exemplo de cada um deles possa ser seguido por nós, que estamos aqui encarnados no trabalho hoje no movimento espírita, da unificação do movimento e a divulgação ampla e restrita da doutrina espírita. Que possamos trazer esses exemplos e internalizá-los e seguirmos adiante com esses exemplos que nos foram caros e de muita valia, que se representa muito hoje para o nosso movimento.
todos eles hoje são representados por todos nós que estamos aqui encarnados, tocando esse trabalho adiante. Que a paz de Deus esteja no coração de cada um de nós.